E como que foi para você, Mônica, participar desse processo do descobrimento do câncer da sua mãe? Então, Johnny, na verdade, a gente nunca está preparado, né? A gente acha que a gente está preparado, mas quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer há 7 anos, a gente teve uma conversa com todos os médicos dela, né? E eles falaram que a partir desse momento a vida da gente mudaria, porque não seria só minha mãe que estaria com câncer, seria a família toda, porque o câncer ele é uma doença da família. E a gente aprendeu isso realmente na prática. No começo foi muito difícil, eu acho que todos os meus problemas maiores de ansiedade, as minhas angústias começaram nesse momento, porque eu sempre fui muito próxima da minha mãe, né? Eu sempre convivi diretamente com ela, a gente sempre foi muito parceira. Então, pra mim era bem difícil, assim. Acho que pros meus irmãos também foi difícil, mas imagino que pra mim tenha sido mais. E foi aí que eu percebi que talvez eu precisasse fazer alguma coisa em prol da minha saúde emocional. Que foi realmente nesse período que eu comecei a refazer todos os meus exames e a gente percebeu que a gente tinha um problema maior, que era um problema de ansiedade, essas coisas. Eu fiz muitos exames porque eu passava mal e não sabia por quê. E foi nesse período que eu procurei ajuda de terapia. Comecei a fazer terapia, foi essencial. Mas assim, eu acho que o principal é entender que a gente não está preparado e que a gente vai ter que lidar com um problema. E a sensação inicial é, ela vai morrer. Então era o que eu pensava, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. E a gente tentou, né, por conta da terapia, eu tentei lidar com isso com muita naturalidade e tentando passar pra ela que ela não ia morrer e que a gente ia viver como se fosse sempre o último dia. Então a gente viajou todos os anos, a gente saía, a gente fazia tudo juntas. E foi muito importante pra mim. Hoje eu tenho noção de que eu tenho a sensação de que eu fiz tudo da melhor maneira possível. Então, Johnny, eu acho que a questão de buscar ajuda tem que partir da gente. Não adianta as pessoas falarem que é importante, que você tem que ir atrás, porque tem que partir da gente. E foi uma necessidade que eu tive. Por quê? Porque ela era a coisa mais preciosa que eu tinha na minha vida e eu me preocupava muito de acontecer alguma coisa com ela e eu não estar preparada. No começo foi muito difícil, porque eu sempre imaginei que alguma coisa pior pudesse acontecer, mas depois eu comecei a fazer terapia. A terapia me ajudou muito a entender que as coisas têm o seu tempo e que a gente não pode sofrer por antecipação, que eu acho que é um dos piores problemas de quem tem ansiedade. Então eu comecei a lidar com isso de uma forma melhor. E entender que as coisas acontecem quando elas realmente têm que acontecer. Eu acho que a espiritualidade também me ajudou bastante nisso, mas a terapia foi essencial. E eu vivi com ela os melhores anos e os melhores momentos da minha vida. A gente viajava, fazia tudo que a gente precisava fazer e a gente acreditava muito que as coisas iam dar certo. A gente tinha muita fé e muita vontade. Ela tinha muita vontade de viver. Então eu acho que hoje, se eu consigo lidar com essa situação. É claro, eu estou de luto ainda. O luto é um processo, eu acredito, e ele não acaba de um dia para o outro. Então, se hoje eu consigo lidar com isso da melhor forma, é porque ela era uma pessoa muito forte e ela me ensinou como ser uma pessoa muito forte e confiante nas coisas. Só que a gente só vai entendendo isso quando o tempo vai passando. Então, eu tentava, de todas as maneiras, não pensar de forma negativa. E o que houve? Ela ficou doente, no final do ano passado ela ficou um pouco mais doente, né? A gente descobriu um outro tumor. E foi nesse período que eu procurei a espiritualidade e acontece que a gente já imaginava que coisas mais difíceis estavam por vir. Então eu acredito que, não que eu já sabia, que eu entendia que ela fosse em algum dia partir, mas eu acho que de uma certa forma eu tinha uma consciência tão tranquila de que eu tinha feito tudo que eu podia e eu vivi com ela tudo que eu deveria viver, que eu acho que eu fui eliminando as possibilidades, assim, sabe? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, mas eu fiz, então a gente foi anulando as possibilidades. Então quando de fato ela veio a falecer, primeiro que eu já entendia que ela já tinha sofrido muito e eu queria que ela fosse aliviada de tudo isso. Então, é claro que a gente sofre, a gente fica triste, mas no final das contas, eu entendi que tudo que ela tinha que passar, que ela passou, e que agora ela tinha deixado pra gente um legado de pessoas fortes, de pessoas corajosas e de pessoas que estavam prontas para viverem de uma certa forma sozinhas e independentes.
E eu percebo que hoje em dia as pessoas me cobram muito. Nossa, mas você tá bem, você é forte, mas você não só... Sofro, sim. Tem dia que eu tenho muita saudade, choro, sinto falta. Mas eu tenho uma consciência muito grande de que o meu dever foi cumprido, de que eu vivi com ela tudo que eu devia viver. E que, principalmente, de que eu estou bem hoje porque ela gostaria que eu estivesse bem. Então, pra mim... O que me deixa confortável, sabe? O que me deixa, assim, uma sensação de tudo tá bem é o fato de saber que se ela estivesse aqui, ela gostaria que eu estivesse bem. E como eu acredito que existem outras vidas, essas coisas que não vêm ao caso, eu acredito que ela, de onde ela tá pensando muito em mim e tá vibrando positivamente em relação a mim. Então isso me deixa muito tranquila. E como que foi pra você estar sem ela? Olha, Johnny, embora tenha sido, vamos dizer, um alívio, não que eu quisesse que a minha mãe tivesse partido, eu sinto muita falta dela. A todo instante eu sinto falta dela, sinto muita saudade. Eu acho que além da falta é a saudade que pega. Eu acho que o que mais incomoda, na verdade, é a saudade. Eu tenho vontade de falar com ela, eu sinto o cheiro dela, eu sinto várias coisas em relação a ela. Então... Tem dias que eu vou e cozinho alguma coisa que ela gostava de cozinhar e que me lembra ela, aí eu dou risada, converso com ela das palhaçadas que ela fazia, mas aí do nada me dá um gatilho e eu choro muito. Aí eu choro por meia hora, 40 minutos, sofro pra caramba, deito, durmo, às vezes me dá uma palpitação e aí eu peço pra Deus tirar isso de mim pra aliviar e é como se ela viesse mesmo e passasse a mão na minha cabeça e falasse, olha, não fica assim, que tá tudo bem. Então assim, a gente fazia muitas coisas juntas, principalmente de final de semana. Final de semana pra mim é muito difícil porque a gente fazia tudo juntas. Por exemplo, eu tô planejando uma viagem agora de férias e já não tô com ela porque ela viajava comigo todos os anos. Então assim, sinto muita falta. Sinto muita saudade, mas eu tenho um lado meu que entende de que tinha que ser assim, de que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e que pra ela foi mais tranquilo, porque ela, por mais que em algum tempo do tratamento ela tenha ficado mal, boa parte do tempo ela conseguiu viver uma vida boa, entendeu? A gente conseguiu dar uma vida bacana pra ela. Então, do jeito que ela tava nos últimos meses, se ela tivesse vivido mais tempo, ela teria sofrido, talvez ela ficasse ainda mais limitada. Então isso me consola muito e me conforta. Eu acho que a palavra certa é conforto. Então eu acho que hoje eu tô bem. Eu acho que eu ainda sofro, eu sinto, mas eu acho que pra mim o luto foi menos... Eu não sei se menos agressivo, menos doloroso, porque eu já vim me preparando pra isso. Eu acho que a terapia foi essencial na minha vida porque ela foi me mostrando com o tempo que eu poderia sim ser uma pessoa, um indivíduo sem a minha mãe. Entendeu? Que eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. A morte, ela tá aí pra todo mundo, um dia ela vai acontecer. Alguns mais rápido, outros não, outros mais agressivamente, outros mais repentinamente, mas ela vai acontecer. Então, e o meu medo inicial, quando a minha mãe ficou doente, era dela morrer. Então, o meu problema com isso tudo era dela morrer. E o tempo foi passando e eu fui entendendo que isso era uma coisa que em algum momento aconteceria, mas que eu precisava fazer desse período com ela o melhor e o mais importante. E fácil não é, né? Foi um processo. Talvez se tivesse acontecido tudo isso em um ano, eu não teria aprendido tanta coisa. Mas o sentimento hoje é de dever cumprido, de gratidão. Eu acho que ela me ensinou muita coisa. Talvez as pessoas se preocupassem muito mais comigo do que com os meus irmãos, por conta de eu ser mais nova, de eu ter vivido a vida inteira com ela. As pessoas achavam que eu era mimada, que eu era protegida. E talvez hoje eu seja que esteja lidando melhor com essa situação. E eu sou muito grata, assim, muito grata às pessoas que passaram pela minha vida. Tanto amigos, quanto psicólogos, terapeutas, médicos, mas isso foi uma coisa que eu busquei. E eu acho que o importante é isso, é você buscar. Porque se você não tomar cuidado, você vai ficar em casa sofrendo e o seu luto vai demorar muitos anos pra passar, às vezes nem passa. E eu acho que é isso. No final das contas, eu acho que é isso. Mônica, obrigado pelo seu sim, obrigado por ter compartilhado a sua história conosco e com muita gente. Espero que a sua história, né, seja incentivo e exemplo para muita gente que vai ver esse vídeo no nosso canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, não esqueça de ativar o sininho para notificações e até o próximo vídeo.